Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia? Camila, Bárbara, tudo bem? Lígia, tudo bom? Boa tarde, pessoal. Vamos para a nossa live tradicional de sexta-feira. Aguardando aquele minutinho básico para que o Instagram avise os seguidores. Tudo bem, pessoal? Dá só um sinalzinho para mim se o áudio tá ok. Bárbara, Lígia, Camila, avisa para mim se o áudio tá ok. Muito bem, pessoal. Hoje, obrigado, Camila, pelo retorno aí do áudio. Hoje com um tema bem bacana. Hoje nós vamos falar sobre limiar da dor. Muito bem. Aguardando aquele minutinho e já iniciamos. Muito bem. Vou botar meu roteiro bonitinho para não perder, para não se perder nos pensamentos. Senão eu começo devagar aqui e aí fica ruim, né? Muito bem. Jóia, Michele, Natália, tudo bem? Isabela, tudo jóia? Como é que tá? Muito bem. Natália, perdeu a última? Perdeu. As lives, elas ficam todas no YouTube, tá? As lives ficam no YouTube. A aula, que é a aula de segunda-feira, já foi. A aula de segunda-feira já tirei do ar, tá? Ela fica até sexta-feira de manhã. Então, a aula sobre localização da dor, como interpretar a localização da dor, já foi, tá? Muito bem. As mulheres estão na frente, só tem mulher, né? Mas é normal, Lígia. 76% dos meus seguidores são mulheres, tá? Então tem muito mais mulher me seguindo do que os homens. Os homens não estão nem aí sexta-feira, já estão achando que a vida é farra, não estão nem aí. Por isso as mulheres vão dominar o mundo logo, vocês vão ver. Na realidade já domina, né? A gente só que acha que não, mas a mulher já domina o mundo faz tempo. Muito bem, pessoal. Vamos começar essa live então sobre limiar da dor, tá? Pessoal, esse limiar da dor, a gente tem que entender algumas coisinhas. Primeiro de tudo, então lembrar que a dor, ela é uma percepção, ela não é uma sensação, tá? A sensação que leva ao produto final dor é a nocicepção. Então a nocicepção é a sensação e a percepção é a percepção dolorosa. Então é o seguinte, sensação é quando eu tenho um estímulo, né, nos receptores e que ele vai ser transportado, né, ele vai virar um potencial de ação, vai virar um estímulo elétrico e vai passar pelos neurônios e vai ser levado até o sistema nervoso central, seja ele na medula, seja ele no cérebro, tá? No encéfalo. Essa sensação, ela é simplesmente uma informação, tá? E aí o cérebro vai dar cabo de interpretar essa sensação. Então, conforme a gente fala da neuromatriz da dor, todo o aspecto cognitivo, toda a parte sensorial e toda a parte emocional, eles têm os seus parâmetros que vão já estar intrínsecos no indivíduo, para que ele tenha uma resposta, né? Ele vai interpretar isso tudo mediante essas informações todas, ok? E aí o paciente vai ter a percepção dolorosa, a percepção da dor, ok? Então, quando a gente fala de limiar alto ou limiar baixo da dor, a gente não está falando de limiar da dor, a gente não está falando porque assim, a percepção dolorosa é uma coisa.
O quanto eu preciso gerar de estímulo para começar a ter dor é a questão da nocicepção. Então, o limiar não é da dor, o limiar é da nocicepção. É a característica que eu tenho, do quanto que eu tenho da normalidade ou de sensibilização, tá? Então, lembrar que quando a gente fala de sensibilização, sensibilização nada mais é do que a resposta exacerbada dos neurônios, né? Então, assim, quando eu atinjo um certo limiar, chegou nesse limiar, a resposta é exacerbada, tá? Ou então uma baixa no limiar, eu preciso de menos para já começar a sentir, tá? Então essa é a característica da sensibilização. Lembrar que a sensibilização pode ser periférica quando está nos neurônios, né, nas sinapses na periferia, e ela é central quando acontece na medula ou no encéfalo, ok? Então é o seguinte, limiar da dor é o termo que a gente usa, mas o correto seria pensar no limiar da nocicepção. Ou seja, quanto que eu preciso ter de estímulo nociceptivo para disparar a resposta, tá? Então, a baixa no limiar quer dizer que eu tenho um quadro de sensibilização. Então, assim, a partir da base, né, da situação normal, quando você começa a gerar um estímulo nociceptivo, o limiar mais baixo quer dizer que eu vou atingir esse limiar antes, ele vai disparar o potencial de ação e vai ter dor. A resposta pode ser exacerbada, tá? Por causa da sensibilização. Então, esta característica do limiar da nocicepção, ela vai estar sob interferência da sensibilização periférica ou central. Essa sensibilização periférica e central, que vai abaixar o limiar, tá? Ela é caracterizada por uma alteração da função, tá? Do sistema nervoso autônomo e do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, do eixo HPA. Tudo bem? Então, quando eu tenho uma alteração desses dois sistemas, eles mudam também o meu sistema de controle endógeno da dor. Então, além da baixa no limiar, a resposta exacerbada ou o não conseguir ter uma resposta analgésica pelo próprio sistema do controle endógeno está ligado então a essa sensibilização. Quando o teu paciente tem uma baixa do limiar da dor, ele tem um quadro de sensibilização, tá? E a gente sabe que existem várias patologias que têm essa função. Então, a partir de quadros ali de dor lombar, quadros de disfunção temporomandibular, quadros de enxaqueca, quadros de fibromialgia, todos eles têm já o componente de sensibilização central, a gente sabe que isso acontece, tá? Então, quando a gente tem essa sensibilização, ele muda todo esse aspecto. E aí, assim, a própria dor, o próprio fato de ter tido uma dor, o próprio fato de mudar essa função disso tudo, faz com que eu tenha uma baixa do meu limiar. Ou seja, vira um círculo vicioso. É aquele paciente que tem dor e que cada vez que ele continua com dor, ele vai tendo cada vez mais dor. Tá? É a característica da sensibilização. Tá? Que isso entra dentro do contexto, né, do tipo de dor chamado de dor nociplástica, porque tem o envolvimento do sistema de regulação da dor. Já não é mais só um problema nociceptivo da periferia, não é como se fosse só uma ruptura parcial de um tendão, entendeu? Já tem esse outro componente. Então o próprio sistema ele vai fazendo com que a baixa do limiar da dor seja uma característica, tá? Então baixar o limiar da dor tem a ver com a sensibilização, que está ligado então a uma alteração da função do sistema nervoso autônomo e do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, que faz com que modifique essa percepção toda, tá? Então o indivíduo mais alerta, né, o indivíduo que está com a simpaticotonia, ele pode estar sobre o quadro do estresse agudo ou do estresse crônico, que eu já fiz uma live sobre isso, que está lá no canal do YouTube, tá? Eu já fiz uma live sobre sensação e percepção, tá? Também está lá no canal do YouTube. A sensação e percepção foi uma das primeiras lives que eu fiz, tá? Foi lá perto de maio que eu fiz. Tá tudo lá no canal do YouTube. Então, quando eu mudo essa função
que gera esse quadro, né, da simpaticotonia, que vai levar ao estresse agudo ou crônico, o fato do indivíduo estar mais alerta abaixa o limiar dele. Ou seja, eu preciso de menos estímulo para já começar a gerar a nocicepção. No quadro do estresse agudo, pela característica, o indivíduo pode não ter dor, tá? Porque ele está dentro do estresse agudo, ele está dentro do conflito, tá? Então ele pode não ter dor. Quando ele sair desse conflito, né, dessa parte aguda, ele pode sentir o sintoma, que é a característica normal, né, da evolução da simpaticotonia para a vagotonia, que faz então com que ele tenha os sintomas. Mas, de uma forma geral, se eu fosse colocar num gráfico, né, aquela questão da simpaticotonia e vagotonia, o que acontece com a baixa do limiar? Isso daqui vai acontecer aonde? Aqui embaixo. Ele acontece com menos. Ou seja, eu preciso de menos para começar a ter resposta. Essa é a baixa do limiar, tá? Que é, então, ligado à sensibilização central. Esta adaptação que o indivíduo ele é capaz ou não de fazer depende muito da sua capacidade de adaptação. Essa capacidade de adaptação, ela está ligada com a capacidade do corpo de se adaptar, da resiliência dos sistemas do indivíduo. Então, quando a gente fala de um paciente que ele tem uma boa função autonômica, o que ele tem? Ele tem uma boa variabilidade cardíaca quando a gente faz o exame. Então, se você fizer lá um Nerve Express, fizer um exame de variabilidade cardíaca para ver a função autonômica, o que a gente tem? Eu vou verificar que ele, assim, para cada batimento cardíaco, ele faz um risquinho. Você vai ver que o paciente que tem uma boa variabilidade, que é uma boa regulação autonômica, esses risquinhos eles são todos assim, todos irregulares, né? Tem um que é mais, tem outro que é menos. A variabilidade que ela mede, né, o comprimento da onda R até o R, né, do eletrocardiograma, né, PQRST, lembra? Então da onda R até a próxima onda R. Então ele mede a velocidade disso. A variabilidade cardíaca, ela depende do quê? Da variação, ou seja, meu corpo é capaz de se adaptar, entendeu? Você está aqui, você tem uma certa frequência lá. Se você dá uma respirada a mais, ele já muda. Se tem um barulho, ele já muda. Ou seja, teu corpo é capaz de se adaptar. Diferente de quem não consegue, que tipo, tá aqui, se cair um negócio, ele leva tempo para olhar. Se vai fazer uma mudança na respiração, na entoação de voz, a hora que faz não muda nada. Então, assim, o sistema ele não é capaz de se adaptar. Essas pessoas, elas fazem uma percepção diferente da dor por uma alteração dessa sensação. Então, a sensação nociceptiva que entra, ela é a mesma. É nessa função do sistema nervoso autônomo, que precisa estar bem funcional, que precisa estar com uma boa variabilidade, é que faz com que ele tenha um limiar mais alto, tá? Quando ele não... Porque isso está ligado à capacidade dele de se adaptar. Ele consegue entender o que está acontecendo. Agora, o indivíduo que não tem uma boa variabilidade, ele não tem uma boa resposta autonômica. Então, ele precisa se proteger. Como que ele se protege? Ficando mais alerta, né? Gerando um estado de simpaticotonia e ficando mais alerta. Esse estado mais alerta faz com que ele precise, né, de menos para gerar alguma resposta. É igual quando você está acostumado a morar em apartamento, por exemplo, e aí você vai viajar e aluga uma casa na praia. Aí você aluga a casa, você não está acostumado a dormir em casa, você tem medo de que alguém entre, alguma coisa assim, aí você deita para dormir. Aí de repente você escuta um barulho, né, de alguma coisa pisando numa folha. Aí você já fica alerta, né? Porque você é um ladrão, é alguma coisa. Na realidade é um gato que está pisando lá. Mas assim, no teu cérebro, pela circunstância, ele vai ter que ficar mais alerta, entendeu? E aí essa função de alerta é a alteração da simpaticotonia. Esta alteração desse alerta, pro limiar da dor, ele vai abaixar também. Lógico, como eu falei, quem está em quadro de simpaticotonia mais aguda, né, quem está com uma ativação simpática mais aguda, num conflito, né, agudo, no estresse agudo, o que ele vai fazer? Ele não vai ter dor. Tá? Mas a nocicepção está lá, porque a dor ela é só a percepção de toda a interpretação da parte sensorial, cognitiva e emocional.
Então, o limiar, ele está diminuído. Ele tem o limiar diminuído, ele pode só não estar sentindo a dor. Então, por isso que eu falei lá no começo, limiar da dor é diferente, o certo é o limiar da nocicepção. Ele está mais alerta, ele precisa de menos para gerar a nocicepção. Agora, se ele vai ter dor ou não, depende da função lá cerebral de córtex singular anterior, córtex insular, né, ou ínsula, e o córtex pré-frontal. Desculpa. Então, o fato de eu diminuir o limiar, tá, da nocicepção não quer dizer que eu vou ter mais dor ou não, depende da interpretação. Mas quando eu abaixo o meu limiar, eu preciso de menos. Aí qualquer coisinha já faz com que o paciente tenha dor. No estresse crônico é a mesma coisa. O estresse crônico é aquele que o paciente já sente os sintomas. Então, né, na maioria das vezes. Então ele abaixa o limiar, ou seja, qualquer coisinha já faz saltar os sintomas. Então o paciente ele acaba tendo pouquinha coisa que ele faz, ele já sente. Ah, mas eu não fiz nada, eu só andei daqui e ali. Entendeu? Aí ele já começa a sentir dor. Por causa dessa sensibilização, dessa mudança toda, desde o processo do sistema nervoso autônomo, do eixo hipotalâmico hipofisário adrenal, tá ligado? A parte do estresse, e a esse mecanismo do que está acontecendo, essa interpretação da parte sensorial, da parte emocional e da parte cognitiva. Então ele vai avaliar o produto final e vai gerar dor ou não. Então, limiar da dor, ele abaixa, tá? Mas na verdade o limiar o limiar da nocicepção e não da dor, tá? Porque eu posso abaixar o limiar da nocicepção e mesmo assim não ter dor, tá? Então essa é a grande característica. A adaptação, a normalização desse limite, ele vai vir com técnicas que ajudem a regular o sistema nervoso autônomo, tá? Então, quando você usa qualquer tipo de técnica que regule essa sensibilização, que regule esse controle endógeno da dor, que regule o eixo HPA, você ajuda também a aumentar o limiar. Então, assim, o limiar da dor normal é aquele que a pessoa já tem normalmente, ela tem aquele limite. Quando você tem um problema, ele diminui, mas você também pode treinar para aumentar. Então isso depende da sua capacidade de adaptação, tá? Da sua capacidade dos sistemas, da sua capacidade de regular o teu corpo, de entender o que está acontecendo com o teu corpo e regular o teu corpo, tá? Que é o processo de resiliência. Tá? É o processo de resiliência dos teus sistemas. A gente fala muito de resiliência, né? Assim, da parte emocional, de você ser capaz de se adaptar aos estímulos externos, né? A um problema, alguma coisa assim. Só que o nosso corpo também, ele tem a sua própria resiliência, tá? É a capacidade do sistema nervoso autônomo, do eixo HPA, de entender aquela situação e responder aquilo. Porque o sistema nervoso autônomo, ele é autônomo, ele responde sozinho, ele trabalha e ele responde sozinho, tá? Então depende dessas circunstâncias, ok? Então, quanto mais você tem capacidade de entender o que está acontecendo, maior é o teu limite, maior vai ser o teu limiar, entendeu? É a mesma coisa de uma conta corrente com limite. Então, assim, se o cara tem pouco dinheiro, o cara não consegue controlar, né? A pessoa assim que nunca tem grana, ela até ganha bem, mas ela gasta tudo e ela não tem controle sobre o seu dinheiro. Para ela conseguir sobreviver, o limite dela tem que ser muito baixo. Então o que acontece? Para quem tem pouca capacidade, né? Para quem tem pouca capacidade, o teu limite tem que ser baixo. Porque senão, se você tem um limite muito alto, você explode, né? Você acaba, né? Você entra numa dívida gigantesca. Então, se eu não tenho capacidade de gerenciar, eu tenho que ter um limite pequeno. Agora, se a minha capacidade é grande, né? Se o meu lastro é grande, se eu tenho uma grande capacidade, quanto maior o meu poder de adaptação, maior pode ser o meu limite. Então, você vê pessoas que têm muita grana, né? Quanto mais dinheiro você põe no banco, mais eles aumentam o teu limite. Entendeu? Assim, você tem mais capacidade. Chega a ponto de ter gente que nem tem limite, tá? E isso também pode ser um problema. Mas assim, quanto maior a sua capacidade, quanto maior o lastro entre a sua capacidade,
né, de você gerir o teu corpo, quanto mais funcional você tá, maior vai ser o teu limite, né? Limiar é limite. Quanto maior a sua capacidade, maior o teu limite, tá? Agora, quando você tem um limite menor, né, você vai ter esse limite menor por causa da capacidade menor. Então, se teu sistema nervoso não está capaz de funcionar, o teu limite tem que ser menor para o problema não estourar tão grande, para ele ser cada vez menor. Ou seja, a baixa do limiar da dor é uma função normal que teu corpo está fazendo para te proteger, para que você tenha um problema pequeno e já consiga gerenciar com a tua capacidade pequena, porque o sistema nervoso autônomo funciona pouco, entenderam? Então, o limiar da dor alterado nada mais é do que uma resposta de proteção. Consegue entender isso? Que nenhuma função que a gente tem no nosso corpo, nenhuma função do nosso sistema nervoso, ela está ligada a uma coisa de que é ruim para ele. Então, assim, é igual os exemplos que eu dou em aula da hipertensão. O paciente tem hipertensão porque você não faz exercício, porque você acumula sódio no corpo, e aí você não tem circulação. Aí você tem que aumentar a pressão para o sangue poder fluir. Aí você tem hipertensão. Quando você normaliza toda essa função, a pressão ela volta ao normal. O limiar da dor é a mesma coisa. Se você não tem capacidade de se adaptar, o teu corpo vai te avisar antes que tem um problema, para você saber gerenciar um problema pequeno, que é o que você consegue, e não esperar chegar um problema tão grande que você não seja capaz de gerenciar mais. Então, é essa a função do limiar, é abaixar para proteger. Se eu não consigo me adaptar, eu abaixo para proteger, para poder lidar com um problema melhor. Tá? Então, esse limite, né, esse limiar, ele é variável, ele pode mudar, você muda mediante a tua capacidade. Então, o limite é variável, só depende da tua capacidade. Se você se treinar, se você tratar, né, o paciente, se você treinar esse paciente, a capacidade dele aumenta, né, da função autonômica aumenta, o que o limiar faz? O limite, né, o limite da dor, limiar da dor faz, da nossa concepção, ele aumenta junto. Então, o limite é variável, só depende da capacidade. Tudo bem? Então, quanto mais condição você dá para o corpo, maior é o limite. Quanto menor a condição que você dá para ele, menor é o teu limite. É igual o banco, igualzinho no banco. Quanto mais dinheiro você coloca no banco, mais eles te dão limite. Quanto menos você tem, menos eles te dão limite. Tudo bem? Quando você quer aprender a gerenciar suas contas para não correr risco, você não liga lá no banco e pede para baixar o seu limite. Você baixa o teu limite para você não lidar com problemas grandes. Entendeu? Com alterações financeiras grandes. O corpo ele faz isso de forma automática. Se tem uma coisinha que faz que ele baixa essa capacidade, ele já baixa teu limiar, para você lidar com problemas menores. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão do limiar da nocicepção? Não é limiar da dor, é limiar da nocicepção. Alguma dúvida? Maravilha. Muito bem, pessoal. Recadinhos importantes para a gente finalizar, falar frase do dia e tudo mais. Então lembra, todas as lives ficam disponíveis no YouTube, no canal do YouTube, o tempo todo. Tá lá disponível para vocês. As aulas de segunda-feira, tá, saem do ar na sexta-feira de manhã. A da sexta-feira passada, tá? Que a gente teve sobre localização da dor. A aula eu tirei agora de manhã do ar. Segunda-feira a gente tem também, então, nossa aula tradicional, 2 horas da tarde, que fica disponível até na sexta-feira. Se você não pode, é só assistir durante a semana, ok? Essa característica do canal do YouTube tem lá no link da minha bio, tem o link para o canal do YouTube. Para quem está no canal do YouTube assistindo as aulas, tem um grupo no WhatsApp, que é onde eu mando o resumo, mando o mapa mental e mando algumas coisinhas extras, tá? Então, só recebe esse material quem está no grupo do WhatsApp. No link da bio também tem o link para o grupo do WhatsApp, ok? Beleza? Esse grupo do WhatsApp ele é um grupo silencioso, só eu escrevo, tá? Pra gente não ficar com bom dia, boa tarde, boa noite 50 milhões de vezes, tá? Dúvidas que vocês tenham, vocês podem colocar direto no canal do YouTube ou por direct aqui no Instagram. Beleza?
Isabela, faz parte do seu curso esse conteúdo? Isso faz parte do curso de dermoneuro, né? Eu falo essa questão do limiar da dor no curso de dermoneuro, tá? E, Natália, essa característica é da dor nociplástica, né? Que é por causa da alteração que a gente tem do sistema de controle endógeno da dor, tá? Então, isso faz parte das características da dor nociplástica, é isso mesmo. Beleza? Bárbara, tá gostando do grupo, Bárbara? Hoje teve a surpresa, tem a surpresa hoje, né, Bárbara? Você tá no grupo, você tá sabendo. Muito bem, pessoal. Então, frase do dia, ok? Frase do dia. O limite é variável, depende da sua capacidade. O limite é variável, só depende da capacidade. Tudo bem? Então é aquela história. Quanto mais capacidade eu tenho, mais o corpo dá para eu gerenciar. Quanto menos eu tenho, menos ele deixa. Tudo bem? Então, pessoal, ó, canal do YouTube, grupo do WhatsApp, os links estão lá na minha bio, tá? Sexta-feira, 1h15, nossas lives. Segunda-feira, 2 horas da tarde, nossa aula do YouTube, que fica a semana inteira. Beleza? Pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês, gostaria de agradecer esse tempinho que vocês colocam aqui do almoço de vocês para assistirem as lives. Obrigado pelos elogios, muito obrigados por estarem gostando desse trabalho. Eu estou gostando muito de fazer esse trabalho, beleza? E eu não vou parar não, tá? Pode ficar tranquilo que eu não vou parar não. Então, segunda-feira, 2 horas, nós temos a aula, tá? Então, se você puder assistir ao vivo é bacana, você consegue fazer comentário durante a aula. Se não, você pode assistir até na sexta-feira, beleza? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês de estarem aqui. Uma ótima sexta-feira, ótimos atendimentos para hoje à tarde para vocês. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, obrigado pelos elogios. Ótimo final de semana e até a próxima. Obrigado, pessoal. Grande abraço. E essa live tá salva 24 horas, tá? Curte, compartilha, avisa seus amigos e curte a frase do dia. Grande abraço, pessoal.